Olá, o meu nome é Marcos e nós estamos aqui no Makerspace do CCBio. Nós somos do grupo GERAI, o grupo de robótica aplicada e educacional. E nós vamos hoje apresentar, entrevistar a Rose, a bibliotecária aqui do CCBio e responsável pelo espaço. Então a gente tem uma colaboração entre o CCBio e o GERAI. E aqui é uma das principais pessoas que nos proporcionou essa junção, né, do nosso grupo. Então, eu queria fazer a primeira pergunta, qual é a sua formação e com o que você trabalha especificamente? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosilene Oliveira, as pessoas me conhecem mais como Rose. Bem, eu sou bibliotecária, né? Me formei pela UFPA. Tenho também uma especialização em administração de bibliotecas. Tenho também um MBA em gestão empresarial pela FGV. Sou uma educadora de paixão. E aqui no CCB eu estou como coordenadora, né, da biblioteca, que desde 2017 é um Makespace também. Então nós integramos biblioteca e Makespace. Bem, Rose, já que a gente trabalha tanto com metodologia STEAM, na sua visão, como você definiria esse termo? O STEAM eu definiria assim como uma abordagem, né, é um acrônimo, uma sigla, né, da junção ciência, tecnologia, arte, matemática e engenharia. E é uma abordagem que pode ser utilizada de forma intencional pedagogicamente. Então, no STEAM você trabalha essas áreas de uma maneira integrada e não de forma isolada. E, Rose, a gente também tem a cultura maker, né? Que está se desenvolvendo muito no Brasil, começou nos Estados Unidos. Como você está trabalhando a cultura maker, a abordagem STEAM, com os projetos do CCBio? Olha, a cultura maker a gente vem trabalhando assim gradativamente. Na verdade, eu fui meio que apresentada para cultura maker, né, em 2015, desde 2015. E de lá para cá é o nosso desafio realmente cada vez mais se aprofundar no trabalho da cultura maker. Em 2017, quando nós implantamos o Makespace aqui, eu pude aprender um pouquinho mais como se trabalhar com o maker nos projetos integrados com sala de aula, e isso está até se expandindo porque ultrapassou as barreiras aqui das paredes, possa ser do CCBio. Mas o mais importante no trabalho dessa cultura não é ter um espaço, os equipamentos em si, tá? Os recursos, mas é mais a forma como você trabalha com esses recursos. Por exemplo, as metodologias ativas, elas vieram para contribuir muito com isso. Porque você trabalha com projetos, nesses projetos você geralmente tem uma pergunta norteadora, ou então tem um desafio, é um problema para se resolver. E nessa solução de problema, o que é o interessante é que durante o processo é onde ocorre de fato a aprendizagem. A gente nem se preocupa muito com o resultado final, né? Com a beleza em si do que vai ser apresentado, mas a aprendizagem ela ocorre durante o processo, onde você adquire mais conhecimentos, você adquire novas competências, habilidades, mas como todo projeto ele precisa assim de um bom planejamento pela parte do professor. Ele precisa colocar ali quais são os objetivos de aprendizagem, o que ele realmente gostaria de alcançar, ele, lógico, com os alunos, né? E o foco principal é a aprendizagem, tá? Então, eu acredito que a cultura maker aqui no espaço, a pergunta, né, foi como é que a gente trabalha, né? A gente trabalha com a formação de professores, recebe escolas aqui, alunos que vêm ter uma experiência que a gente chama de uma experiência maker aqui com a gente. Enfim, e além também do nosso público aqui interno, que são os próprios alunos do CCBio, porque apesar de nós não sermos uma escola de ensino regular, nós somos uma escola de inglês, uma escola de idiomas, mas a cultura maker e o STEAM também estão presentes, porque eu acredito que não há barreiras. Você pode trabalhar com abordagem STEAM, com a cultura maker, metodologias ativas, em qualquer área de aprendizagem. E, Rose,
Como você vê a robótica dentro dessa metodologia? A robótica em si já é algo que chama bastante atenção, né? Ela é uma coisa atrativa, principalmente assim para as crianças. Remete muito a robozinho e tal, então eu acho que já é um fato que é bastante atrativo. Mas por trás, eu acredito que da robótica está muito ligado com programação, né? Robótica está muito ligado com programação. É uma forma que você pode incluir no processo de ensino-aprendizagem para adquirir outras competências que são fundamentais, que eu acredito que seja o pensamento computacional. Tá? Então, o pensamento computacional é uma grande competência através da robótica, não só o pensamento computacional, como outras também, né? Mas que pode contribuir muito para o processo de ensino-aprendizagem da criança. Voltando um pouco para o espaço maker, quais foram as principais dificuldades de se criar um espaço como esse? Bem, inicialmente eu não tinha muita, assim, para ser sincera, muita noção do que seria um espaço maker. Então, a minha primeira dificuldade foi assim, quais são os recursos que eu tenho que ter no espaço maker, tá? E foi uma grande pesquisa, a gente trabalhou com pesquisa de quais seriam os recursos e teríamos que filtrar que recurso a gente teria dependendo de outro recurso, que é o recurso financeiro que a gente tinha, né? Mas assim, o primeiro desafio nosso foi esse, tá? A questão do recursos materiais, né? Recursos tecnológicos e tudo mais. Mas hoje eu tenho certeza que se eu tivesse que auxiliar, conversar com alguém que fosse abrir um espaço maker, eu acredito que o maior desafio é o que você vai fazer com esses recursos, como eu vou utilizar esses recursos para mim poder ter como resultado uma melhor aprendizagem. E a gente lida com pessoas, tá? E nem todo mundo está aberto a isso, né? Por exemplo, capacitação, eu preciso capacitar professores para que esses professores utilizem também esses espaços, porque a gente não pode ficar responsável por dar. Numa escola, o professor ele precisa ter o mínimo de conhecimento para se utilizar no espaço maker. Quando ele não tem, às vezes isso é como se fosse uma barreira, né? Criasse uma barreira, tem muita tecnologia, eu não sou tecnológico, eu não vou lá. Mas assim, então eu acredito que essa formação, essa conscientização, essa quebra de paradigma com as pessoas que vão utilizar, e aqui a gente está falando de escola, né, de instituições de ensino, seria você capacitar as pessoas para utilizar o espaço de uma maneira intencional pedagogicamente, né, para você poder ter melhores resultados na aprendizagem. Então, colocando em projeções futuras, inicialmente estamos caminhando aos poucos e tentando inserir o STEAM e o Maker dentro das escolas. Um dos problemas que você citou é que ainda precisa ser difundido mais, com mais professores, com mais pessoas, porque a gente não pode deixar a responsabilidade também só na mão de uma pessoa e deixar ele lá cuidando de tudo. Quanto mais ajuda a gente tiver, melhor, não é isso? Então você vê que futuramente é possível que todas as escolas possam ter um espaço maker, já que a gente está falando em capacitar professores, em capacitar mais pessoas que possam trabalhar com isso, e inserir esses novos tipos de metodologias dentro das escolas? Possível sim, é um grande sonho, mas eu acredito que se a gente tiver um bom incentivo das políticas públicas aí, isso é possível sim. E eu não, sinceramente, eu acho que é um caminho meio sem volta, tá? Por exemplo, vou citar um exemplo assim muito prático. O que a gente está fazendo aqui hoje? Eu comecei trabalhando sozinha aqui, né? Sozinha que eu digo a minha equipe, fechada aqui, isso foi se expandindo. Eu gosto muito de trabalhar com parcerias, e nessa parceria com o IFPA, nossa, se vocês pensarem assim, o tanto que isso já cresceu, o fato de a gente ter recebido, por exemplo, hoje uma escola, o IFPA, de lá de Ananindeua, e o professor já sair daqui entusiasmado, eu quero voltar, eu quero ver como isso. Então, a gente planta a semente,
tá? E essa sementinha, daqui a um tempo, ela pode germinar e vir aí brotar uma árvore belíssima. Então tem o dedinho de todo mundo, não é só o dedo, o dedinho da Rose que coordena o Makespace. Não, é o dedinho de todos nós que estamos aqui trabalhando nessa parceria, tá? Um exemplo com essa própria parceria aqui com a UFPA foi o de um trabalho de doutorado de uma outra professora da UFPA, que chegou com a professora Rejane. Então, e a Rejane já apresentou, e vocês vão vendo que vai criando um network, sabe? Um network assim muito grande, e isso vai se ampliando. Então, eu acredito que sim, é um sonho, mas acredito que sim, futuramente as escolas vão estar equipadas, não só equipadas, mas vão estar preparadas para uma educação que traga realmente melhores resultados. Até eu mesmo como aluno, assim, eu percebo essa inserção, esse network que é feito, essa conexão entre parcerias e escolas, tipo, eu não imaginava. Eu não imaginava que, por exemplo, eu estaria aqui no CCB ou fazendo uma palestra, ajudando numa oficina, que eu iria no IFPA, na Nideu, a fazer uma palestra, que eu iria em alguma outra escola do estado ajudar. Então, tipo, é realmente isso, é a gente conseguir fazer parcerias, conseguir encaminhar pessoas que possam caminhar junto com a gente para que a gente consiga inserir melhor ainda esses aprendizagens, essa metodologia dentro das escolas, incentivar as crianças, os adolescentes, os próprios professores, como você citou agora há pouco, que o professor já saiu daqui entusiasmado, a querer buscar mais ainda esse tipo de abordagem, esse tipo de conhecimento. Com certeza. E não sei se vocês têm noção disso, mas o fato de vocês entrarem nessa parceria com o objetivo, um dos objetivos de dar oficinas, né, de robótica e palestras de robótica, mas se vocês pararem para pensar, o tanto de aprendizado, de algumas habilidades que vocês já adquiriram nesse percurso, o fato da gente estar aqui conversando, teve um planejamento de vocês para a gente poder realizar essa entrevista. Então, assim, gente, é isso. Isso não foi planejado antes. Muita coisa vai acontecendo no decorrer. São as necessidades que vão surgindo, né? Às vezes, um projeto de extensão, talvez você não tinha nem previsto a extensão que ia dar nisso, né? E isso serve muito para projeto de vida, tá? Para projeto futuro. E isso que é muito legal. Voltando um pouquinho para a parte de aprendizado, né, que a gente está falando que a gente consegue buscar mais conhecimentos utilizando a metodologia Maker e a metodologia STEAM, Em geral, a gente consegue desenvolver quais habilidades? Tipo, raciocínio lógico, um pouco de coordenação motora, um pouco de projeções futuras, de projetos. Quais habilidades em si a gente pode conseguir, em geral, oferecer para esse aluno, para esse professor que também quer aprender com esse tipo de abordagem, esse tipo de metodologia? Olha, uma das coisas que eu acho que não dá para fazer um trabalho STEAM individualmente, né? Acho que trabalhar em colaboração. Isso acho que é uma das principais coisas. É você trabalhar em colaboração. Trabalhar também como é que eu posso dizer assim? Análise crítica, tá? Porque quando você trabalha num projeto STEAM, que você quer resolver um problema, uma situação, e vai em busca disso, você começa a fazer essa análise, tá? Do que pode ser melhorado, o que a gente vai propor de solução e tudo mais. E vem outras coisas de raciocínio lógico, pensamento computacional. E tem uma coisa que é muito importante, que é a criatividade. Muita gente, às vezes, se julga que não é criativo, né? E existem algumas técnicas que você trabalha dentro dessas metodologias para que a pessoa se torne uma pessoa mais criativa. E hoje em dia, trabalhando com a resolução de problema, quanto mais criativa ela for, mais ela vai propor soluções diferentes para o mesmo tipo de problema. Sim. Tá? Então, a criatividade também é algo muito importante. E em algumas atividades maker que a gente faz, é engraçado. A gente pensa, às vezes a gente não dá nada por aquela atividade. Mas falaste uma coisa na questão da coordenação motora. A gente fez uma atividade aqui recente de costura. E foi uma coisa assim meio que não muito intencional, tá? Foi mais para a criação de brinde, de uma oficina, que eles fossem
levar para casa e tudo mais. E a gente trabalhou a costura à mão. E engraçado que depois... E a gente aprende, a gente que está criando alguma oficina, planejando, vocês podem ter certeza, muita coisa a gente já vai aprendendo no percurso. E com a costura, eu li depois que trabalha muito a questão da concentração. E às vezes a gente não consegue se concentrar, né? Trabalha muita concentração e você não consegue tirar, você não consegue costurar olhando para o lado, você tem que estar ali concentrado. E uma das coisas também é a coordenação motora. E muitas crianças, dependendo da faixa etária, ela não tem uma coordenação motora boa. Tem umas que estão aprendendo a fazer laço e tudo mais. Criança, mas tem pessoas também, um pouquinho mais de idade também, que não tem. É uma atividade isso que é de longas datas, né? Que hoje muitas famílias já esqueceram, mas que é muito importante. Falando em concentração, não lembro, fala de costura, tem um nadador, não lembro o nome dele, que para ele se concentrar antes de entrar numa competição e uma prova, ele faz tricô. Ele coloca um fone de ouvido e começa a tricotar. Então ele ficou muito famoso por conta disso, bateram uma foto dele tricotando e se concentrando, se preparando para poder entrar na competição que ele iria fazer. Então realmente trabalha vários âmbitos, vários momentos ali de concentração, de foco, de coordenação. Então a gente pode conseguir encaixar tudo isso dentro dessas metodologias que a gente trabalha. Com certeza. Então assim, são muitas competências que às vezes até podem passar despercebidas, né? Mas que elas ficam enraizadas na gente, sabe? E para finalizar, assim, a gente teve hoje aqui uma oficina e nela teve um garoto que ele era um garoto autista. Então, indo para essa área de inclusão, você acha que a metodologia STEAM ela já é uma maneira de incluir mais esse tipo de pessoa? Ou ainda dentro da metodologia se faz necessário algum tipo de adaptação para se incluir esses PCDs, né, pessoas com deficiência? Olha, tem até um projeto de uma professora de uma escola pública que ela trabalha com robótica, vou até citar aqui, tá? Reusetec. E essa professora, na equipe dos alunos, tem uma menina autista, eu não sei se tem mais com algum tipo assim de algum tipo de deficiência, mas é possível sim. É um projeto que já ganhou até prêmio nacional, a nível nacional. Tá? Então, tudo é possível. Tudo é possível. Eu acredito que tem um computador, às vezes, do nosso lado, na nossa frente, e a gente, às vezes, dá muito poder para o computador, mas tudo que está ali foi feito por um ser humano. Sim. Né? Então, esse tipo de aprendizagem, acho que tem muito a ver com um construtivismo. Não é a máquina que manda você fazer, é você que manda a máquina fazer. Então, aí é uma diferença muito grande nessas formas de ensinar, né? Então, você ensina só transmitindo conteúdo, essas novas abordagens, o STEAM, metodologias ativas, não. Você precisa ter uma forma mais ativa em relação a isso. Então, você busca essas metodologias para que você não seja só o transmissor de conhecimento, mas sim faça com que a pessoa também construa esse conhecimento. Então, é isso, né? É isso, pessoal. Obrigado por assistir nosso canal. Muito obrigado, Uzi, por ter aceitado. Obrigada a vocês. Conversa. Gerai agradece muito, acho que não só o Gerai, assim como o IFPA e todo mundo que vai ver e ouvir depois, que é importante. Pô, a gente precisa disseminar cada vez mais. E para disseminar, a gente precisa fazer isso acontecer. E você está ajudando a gente a fazer isso acontecer. Que bom que a gente sempre está aqui em busca de parceiros e amando a parceria com vocês, porque estou aprendendo bastante, tá? Durante todo esse processo, e eu espero que a gente continue
com essa parceria por um bom tempo. Perfeito.